Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma live e hoje você vai aprender como colocar em prática as três leis do amor. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Kim e eu ajudo profissionais da saúde a encontrar a raiz dos problemas, dos sinais e sintomas e tratar em uma ou duas sessões. Então se liga que com certeza você vai ter um aprendizado muito grande hoje. E se você já fez uma constelação, se você conhece alguma coisa de constelação e de alguma forma isso te frustrou, você realizou o tratamento e não deu certo, você fez uma constelação e não funcionou, ou se você lê todos os livros, você lê, assiste lives, você tem um conhecimento mínimo ou grande de constelação e você não vê um resultado, você precisa assistir essa live até o final. Porque o que eu vou falar aqui hoje para vocês são é uma forma de você colocar em prática aquilo que você vivencia e experiencia na constelação familiar, tá? Para quem não sabe, a constelação familiar é um dos métodos que a gente ensina no MRT, né? No método Ressignificando Traumas, é uma das nossas bases ali para que a pessoa possa atuar como um terapeuta. Então você aprende como atuar com essas três leis do amor, tá? E para quem não conhece as três leis do amor, eu convido vocês, né, a assistir essa live. Eu vou explicar ali basicamente o que é, mas existem muitos livros, né, e na internet você consegue ter muito conteúdo hoje mostrando como que é essas três leis do amor, qual que é essa base das três leis do amor, mais profundo, na verdade, né? Porque hoje eu vou mostrar para vocês aqui como, na verdade, o que é e como, na verdade, a gente pode colocar em prática, tá? E aproveitando aí a atenção de vocês, aproveita para encaminhar essa live. Por quê? Nós vamos falar de relacionamento amoroso, relacionamento de pai, filho, de mãe, de como atuar, como solucionar conflitos, porque é tudo isso que as três leis do amor nos traz de benefícios, né? Para quem não sabe, as três leis do amor é como se fosse um guia de relacionamento. É um guia, uma forma de você conduzir as relações. Então, se tem uma pessoa que está com dificuldade de relacionamento, pega essa flechinha aqui, ó, e encaminha para essa pessoa ou para as três primeiras pessoas que aparecerem depois que você aperta aí, tá bom? Então, aproveita isso aí que hoje é muito legal esse conteúdo. É um conteúdo muito vasto, mas vale muito a pena. E para quem quer ser terapeuta, quer ou é um profissional da saúde que precisa aprender como tudo isso funciona, aproveita essa oportunidade, tá, gente? Oportunidade, ela sempre passa na nossa frente, então nós precisamos agarrar as oportunidades ou deixar passar, e assim nós vamos levando a vida da mesma forma, fazendo as coisas do mesmo jeito, e talvez isso não esteja condizendo com aquilo que você quer para sua vida. Você quer uma mudança, então você precisa fazer algo diferente. Joia? Vamos começar então? Todos preparados? Papel e caneta na mão, que vem muita informação para vocês, tá bom? Gente, três leis do amor. O que é isso, Rodrigo? Eu vi lá a chamada, live, três leis do amor. Eu nem sei o que é isso, mas eu estou aqui. Tem alguém que é desse jeito? Tipo, não sei, nunca ouvi falar, mas estou aqui escutando você e quero ver o que é isso. Gente, as três leis do amor é a base da terapia das constelações familiares, tá? Eu falo que é o grande aprendizado que o Bert Hellinger deixou para nós, né? A grande sabedoria. Tá? As três leis do amor é uma sabedoria. E o que é mais interessante das três leis do amor é que é uma sabedoria que ela nasceu, que ela foi descrita, que ela foi pincelada ali nos papéis, é, através de uma descrição da realidade. Ó, isso eu quero que vocês entendam, tá? As três leis do amor são uma descrição da realidade. Então não é algo que o Bert Hellinger, o criador ali, quem desenvolveu e fez com que a constelação, né, tomasse o mundo todo, constelação familiar, ela não foi uma coisa que, tipo assim, entendi, eu criei algo novo. Não. Né? Como eu, por exemplo, né? Que peguei várias metodologias, o meu atendimento e tal, criei o MRT. Não, ele não criou a constelação. Ele descreveu as três leis do amor. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje é algo que, se colocado em prática na vida, vai trazer leveza. Vai trazer paz, vai trazer solução. Por isso que é uma das bases do MRT, tá? É uma das bases do MRT, junto ali com outras metodologias, tá?
que ajudam a pessoa a ressignificar um trauma em uma ou duas sessões. E quem é paciente meu sabe que é assim que rola, né? Quando a gente trabalha essa parte emocional, é muito rápido, né? A sacada é muito rápida, tá bom? Então, é o seguinte, o que são as 3 leis do amor? O Bert Hellinger ele percebeu que dentro das relações humanas existe algumas necessidades que são básicas do ser humano. E uma das necessidades básicas que nós temos como ser humano é pertencer. Então, nós precisamos sentir esse pertencimento, nós precisamos sentir esse acolhimento, nós precisamos sentir que a gente faz parte de um grupo. E pensa bem se você não é assim também. Sabe, todo mundo gosta de futebol e você às vezes vai gostar de futebol. Todo mundo está usando a roupa X, na moda, né? Você vai querer usar a roupa X. Todo mundo está falando sobre um certo assunto, você vai lá e quer falar sobre um certo assunto. Então, assim, quando nós temos uma noção de grupo, e o nosso primeiro grupo é a nossa família, nós precisamos ter uma sensação de pertencimento. Por mais que você tenha ódio das pessoas, por mais que você não goste da sua família, você precisa ter um pertencimento para ela. E aí surgem algumas questões. Por quê? Tem pessoas que querem se afastar a qualquer custo de uma família. Né? Não aceito meus pais, não aceito meus irmãos. E, gente, tem família que realmente é tóxica. Tem família que não dá para ficar por perto. Porém, você faz parte daquilo. Você faz parte daquele ruim. Aquele ruim corre nas tuas veias, está na tua genética. Então, como eu faço para pertencer, sendo que o meio ambiente é ruim? E é essas as dúvidas que muitas pessoas saem de uma constelação. Porque às vezes você faz uma constelação para se curar com a mãe, com o pai, ou, por exemplo, você chega para fazer uma constelação familiar dizendo assim, olha, eu preciso melhorar o meu relacionamento amoroso. Mas na constelação familiar, você tem um diagnóstico, você tem uma questão que sai ali, que é você com a sua mãe, por exemplo, ou você com o seu pai. E aí, o facilitador, né, como é chamado, o terapeuta ali, o constelador, ele vai dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, você precisa olhar para os teus pais e agradecer, e honrar, e aceitar. E as pessoas às vezes não conseguem fazer o movimento. E tá tudo bem não conseguir, tá tudo certo. Mas eu, Rodrigo, não me satisfaço com isso. Eu preciso tentar algo a mais para que a pessoa consiga fazer o movimento. Eis que surge o MRT, certo? E, obviamente, às vezes a pessoa não consegue fazer o movimento numa sessão, numa constelação. E tá tudo bem. Para a constelação, a gente tem que esperar meses ou às vezes anos para realizar um processo. E tá tudo certo. Mas para mim, não. O que eu posso fazer para essa pessoa no dia a dia colocar essa consciência em prática? Entende? Então, se você já fez uma constelação em qualquer lugar, online, presencial, com cavalo, na água, que hoje tem de tudo, né? Se você fez e não conseguiu o resultado, talvez é porque você não conseguiu colocar em prática aquele processo que foi vivido na constelação. E só vai, isso é experiência de muitos terapeutas que eu observei, mas a minha experiência, 16 anos de formado. Gente, se não tiver a ressignificação, não tem mudança do sistema nervoso autônomo, não tem mudanças hormonais, não tem mudanças no seu cérebro, não tem mudanças no jeito que você pensa, que você sente, não tem mudança na sua vida. Por isso que uma outra base que nós temos no MRT, que a gente ensina lá no curso, é o quê? É você aprender várias formas de ressignificar. Porque às vezes uma só não dá para um cliente. Então você tem que ter uma caixinha de ferramentas, você tem que ter várias formas de você conseguir fazer com que a pessoa vire a chave. E é por isso que a gente consegue resultado entre 1 e 2 sessões. Entendeu? Então, a lei do pertencimento, ela nos mostra, ela nos traz essa noção que a gente precisa ter. E aí nasce uma coisa muito legal da constelação, que não faz parte das 3 leis do amor, mas que é uma conclusão. Olha só que interessante. Muitas vezes nós fazemos coisas na nossa vida que nos traz um peso muito grande. Tem pessoas que traem, mas não querem trair. Tem pessoas que mentem e não querem mentir. Tem pessoas que sentem raiva e não querem sentir. Tem pessoas que sentem medo e não querem sentir. E que todos esses sentimentos vêm da família. Porém,
olha só que doido isso. Porém, você repete esses padrões, você repete esse comportamento. Nossa, meu pai faliu e eu não dou certo no trabalho. Nossa, minha mãe nunca teve estudo e eu não consigo me desenvolver no estudo. Ah, meus pais viveram isso e eu repito esse padrão comportamental ou de vida. Então, olha só que interessante. Existe uma coisa que a gente chama o seguinte, né? Que é a consciência leve ou a consciência pesada. Então, olha só, mesmo você realizando coisas que te levam por buraco, coisas que te deixam mal, que te adoecem, que te fragilizam, mesmo você repetindo o padrão da sua família, lá no teu cérebro, lá dentro, eles chamam de consciência, essa consciência fica leve. Por quê? Porque se você repetir os padrões da sua família, comportamentais ou de doença, você pertence. Você acaba tendo a noção de pertencimento. Olha que louco isso. E aí, você vai, corre para terapia, você fala assim, nossa, Rodrigo, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer outras coisas, tal, tudo mais, beleza. O terapeuta tenta mudar a pessoa, tenta mudar o comportamento, e ela sente uma culpa, um peso danado e sempre volta para trás. Ah, minha mãe nunca conseguiu fazer dieta, sempre teve sobrepeso, eu também tenho sobrepeso. Eu começo a fazer dieta, me boicoto. Por quê? Lá no inconsciente dela, tem que trazer uma culpa por você estar fazendo algo diferente da sua família. Nós chamamos isso de consciência pesada. E tudo isso só acontece por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa alma, a nossa mente, o nosso subconsciente precisa pertencer. E biologicamente, a gente chama isso também de pertencimento ou de coesão, né? De união, de agregar, de estar coeso com o meu grupo. E, gente, quem que é o teu grupo, sua anta? É a tua família. Não adianta você querer achar que é outra pessoa. O teu primeiro grupo é a tua família. E eu vou dizer uma coisa, se você é adotivo, cara, você tem que pensar muito na tua família de base. Porque muitos comportamentos que você vai ter, muitas doenças que você vai ter, não é só pela genética que você tem. É por essa conexão que você tem com a sua família de base. Porém, pelo fato de você não ter essa conexão com a sua família de base, por você não aceitar, por você ter raiva, por você desgostar, por você querer sumir de perto deles, por você querer romper essa conexão, o que seu cérebro faz? Consciência leve em fazer coisas que se parecem com ele ou consciência pesada em fazer coisas diferentes para que você continue repetindo o seu padrão. Certo? Ok. Isso tudo que eu estou descrevendo para vocês é o que geralmente acontece com as pessoas. Mas é óbvio, quem passa pelo MRP consegue entender o seguinte: nós conseguimos restaurar esta conexão para que a gente possa se afastar sem repetir um padrão. Vamos ver se vocês conseguem me falar aí. Como que a gente pode restabelecer uma conexão com uma família super difícil, com uma família ruim, uma família tóxica e se afastar sem perder o pertencimento? Como que a gente pode fazer isso? O que vocês acham? Bert Hellinger, através das 3 leis do amor, ressignificando, ok, perfeito, ressignificando, é isso mesmo, André, ressignificando, mas olha só, Bert Hellinger, através das 3 leis do amor, ele nos diz o seguinte: apenas através da... E ele diz o seguinte, não é porque ele acha que é isso, foi porque ele observou através das dinâmicas terapêuticas, tá? Ele descreveu isso, olha, essa conexão com a família só acontece de forma neutra para você se afastar e não romper o pertencimento através de uma coisa. Eu estou vendo o pessoal falando aqui, mas não é nenhuma delas. Todas são muito positivas, mas ser grato, gratidão, ainda não é isso. Só existe uma coisa que cura isso. E eu só vou falar no final da live. Perdão é uma delas. Eu vou falar no final da live para vocês, é porque é muito impactante. Eu vou continuar aqui. Ninguém acertou. Se alguém tivesse acertado, eu já falaria.
Então, olha só que interessante. Essa é uma das leis, né? A lei do pertencimento. Então, nós precisamos aprender, eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas muito especiais para você conseguir no seu dia a dia ter o seu pertencimento, tá? Ter o seu pertencimento. Romper sem repetir padrão. Olha só que interessante. Nós temos uma outra lei que foi observada pelo Bert Hellinger nessas relações, que é o seguinte. Ele percebeu assim, gente, em todas as estruturas familiares, amorosas, no nosso trabalho, todas elas seguem uma ordem. E essa ordem é a ordem de chegada da pessoa dentro desse sistema. Vamos pensar assim, ó. Isso aqui é um sistema, né? Isso aqui é um sistema. Todas as pessoas que estão dentro desse sistema chegam em um determinado momento. E aquelas pessoas que chegam primeiro, né? Elas têm precedência sobre aquelas que chegam depois. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você acordou super cedo, foi para a padaria comprar pão. E você é o primeiro da fila. Aí chega mais pessoas, segundo, terceiro, quarto, quinto, conforme a ordem de chegada, né? As pessoas vão ficando na fila. De repente vem uma pessoa e chega na tua frente assim, apontando o dedo, eu quero um pãozinho aqui. Tá tudo bem, mas não dá uma sensação estranha? Porra, eu tô aqui faz meia hora esperando esse pãozinho. Tem uma fila, tá todo mundo na fila. A pessoa chegou agora, já chegou cortando. É isso que acontece também em todos os sistemas. Nós temos que respeitar uma ordem, e é a ordem de chegada. E dentro de uma família, quem veio primeiro dentro de uma família? Os pais. Então, pensa bem. O pai e a mãe são duas pessoas que juntos formam uma família. Eles se juntam para formar uma família. Então, dentro de uma família, o nível máximo de uma hierarquia são os pais. Os dois juntos, tá? Não é só o pai ou só a mãe. Depois desses pais, vem o primeiro filho. Depois vem um segundo, um terceiro, e assim sucessivamente. Então, o que o Bert Hellinger percebeu? Quando não se respeita essa ordem, começa a acontecer também conflitos familiares. Por exemplo, quando, vamos lá, tá lá o pai e a mãe, né? Tá lá o pai e a mãe. Quando um filho pega e assume o lugar do pai e da mãe, quando um filho sai fora do lugar dele e tenta resolver alguma coisa para os pais, quando a pessoa sai do seu lugar e desrespeita essa ordem, há também uma desestruturação na família, na empresa, no relacionamento. Então, olha que louco isso. Quantas vezes você, como filho, tentou conduzir a vida dos teus pais como se você fosse maior do que os teus pais, como se você fosse melhor do que eles, e às vezes você é mesmo. Porém, nesta relação de pai para filho, você precisa sempre se sentir o filho, e nunca um pai e uma mãe para eles. E eu lembro até hoje, um dia numa consulta, que uma pessoa veio de uma família muito simples, e ele enriqueceu muito. Só que na constelação, a pessoa estava posicionada atrás dos pais. E durante a nossa conversa, eu percebi que ele conduzia os pais como se fossem filhos, ditando tudo que eles deveriam fazer ou não, como queria conduzir dessa forma ou de outra. E na hora de fazer a técnica de ressignificação, eu falei as frases, que a gente tem as frases, para restabelecer essa ordem. Acabou a sessão, a pessoa chegou para mim e falou assim, cara, como assim, né? Meus pais sempre tiveram dificuldade, eu que tenho que ajudar eles. Eu duvido que se você visse os seus pais passando fome, você não ia comprar as coisas para ele comer, dar o botijão de gás para ele. Ficou bravo comigo. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, não significa o que você compra para os teus pais. Não é o que você dá para os seus pais. É a forma como você se sente perante seus pais. Você trata seus pais como duas crianças. E isso está desestruturando a tua vida. Então, aquela pessoa tomou aquele chá de consciência, assim, né? E obviamente, são esses momentos que você destrói essas paredes da nossa consciência, aquelas coisas que a gente se agarra,
né? E nos prende, às vezes, num conflito. Então, olha só que interessante, pessoal. Quando nós temos uma desestruturação numa família em relação à ordem, né? Uma mãe que não se posiciona, um filho que toma o lugar dela, um pai que morreu e agora é o filho que assume tudo. E isso não é um problema, assumir tudo. O problema é eu me sentir o pai de todo mundo. Né? Aquele pai que abandonou a família e o filho mais velho com 11, 12 anos agora trabalha, sustenta e tem que cuidar dos irmãos para o resto da vida. Então, quando isso acontece, a pessoa sai fora do lugar. E quando a pessoa sai fora do lugar, você assume um lugar que não é seu. E você assumindo um lugar que não é seu, você pode assumir doenças que não são suas, comportamentos que não são seus. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina o trabalho de vocês que existe um chefe e existe você com a sua função. Imagina só você ter que realizar a sua função. Vamos supor que você é padeiro e o dono da padaria é também caixa e dono da padaria. Vamos supor que você veja lá o dono da padaria sofrendo e você deixa lá os seus pãezinhos de fazer, você vai lá receber no caixa, você vai lá tentar pagar os boletos para ele, porque coitadinho, o dono da padaria é fraquinho, não sabe lidar com a vida. Quando um filho faz isso, ele desestrutura todo o sistema. Mas no fundo ele acha que está ajudando. Então o que o Bert Hellinger percebeu é que muitas soluções para ansiedade, para depressão, para pânico, para dores, para doenças autoimunes, está em você estar no seu lugar, no seu sistema familiar. Que é o quê? Respeitando a ordem de chegada. E muitas vezes essa ordem de chegada ela é desestruturada, por exemplo, por um aborto. Por quê? Um aborto também é um filho que fecundou, dali 10 dias, abortou por uma menstruação e a pessoa nem sabe que ela engravidou. Cara, este filho, ele tem que fazer parte do sistema. Quando esse filho não faz parte, ninguém reconhece, ou até mesmo perdeu o filho com 3 meses e tem 2 filhos vivos, a pessoa fala, eu tenho 2 filhos apenas. E a pessoa teve 3 porque teve esse aborto com 3 meses, com 4 meses. Cara, isso tem uma consequência sobre esse sistema familiar. Por quê? Está havendo uma exclusão. E o próximo filho que nascer, depois de um aborto, ele vai assumir um lugar e um papel que às vezes não é dele. E eu vou dar um exemplo para vocês. O primeiro filho, biologicamente, ele tem uma característica de realização, de busca, profissão, de fazer, de realizar, de conquistar e tal. Um segundo filho, ele tem uma característica básica emocional de proteção familiar, de cuidar de todo mundo, resolver os problemas de todo mundo. Aí pensa bem, um casal tem um filho, o primeiro aborta. Vem um segundo filho e é criado como um primeiro. Então assim, aquele filho, preocupação com família, com os problemas familiares, e às vezes os pais têm aquela noção, aquela crença de que, meu, primeiro filho tem que assumir a empresa, e a pessoa nunca consegue assumir a empresa. Ou ela assume a empresa, mas carrega um peso na vida. Por quê? Porque ela está fora do lugar. Então, por isso que o Bert Hellinger falou, quando nós assumimos o nosso lugar na nossa família e respeitamos a ordem e o pertencimento, nós estamos em equilíbrio. E qual que é a terceira? Essa é a segunda lei, né, que eu estava falando. E qual que é a terceira lei do amor? A terceira lei do amor diz respeito ao que eu faço e o que eu recebo, que chama o equilíbrio de troca. Então, o que significa isso? Na nossa vida, nós sempre fazemos e recebemos. E está tudo bem. E a única relação que o Bert Hellinger percebeu que não existe troca é de pais para filhos. Por quê? O que é o natural? Os pais fazerem para os filhos o que eles podem fazer, obviamente. Os filhos recebem isso para eles e seguem sua vida e dão para os seus filhos. Quando os filhos sentem que os pais não fizeram o suficiente, que os pais não deram o certo, que os pais foram ruins, meu pai não deu nada para mim, nunca fez nada. Quando os filhos reivindicam algo para os pais, eles estão rompendo essa lei que é essa questão do receber, do dar e do receber. Porque em todas as relações nós fazemos e recebemos. A única que nós simplesmente temos que receber é a relação dos pais para os filhos. Então os pais doam para os filhos recebem o que os pais podem dar. Porém, pode ser que os pais dêem muita merda, dêem muita coisa ruim, dêem coisas que não te servem.
E assim como um presente de Natal, não é? Pensa assim, pensa que o seu pai e sua mãe é um presente de Natal, né? Que às vezes você abre o presente de Natal e você frustra, não frustra? Puta, que cor horrível dessa camiseta. Você joga fora ou você devolve para a pessoa no presente de Natal? Nunca você fez isso. O que você faz? Agradece, obrigado pelo presente, Feliz Natal, né? Pega o presente para você e ou você vai na loja e troca, ou você vai, deixa de canto, doa para uma outra pessoa. Então, na nossa vida, nós precisamos aceitar os pais como um presente. E se não for aquilo que a gente gosta, a gente precisa aceitar aquilo, pegar para a gente e deixar de lado. E seguir a nossa vida. Quando os filhos ficam nessa expectativa, né, de ai, meu pai não deu o suficiente, minha mãe me abandonou, me bateu, fez isso, fez aquilo, você rompe o receber. E aí, meu amigo, pode ser que você não consiga receber na sua profissão, pode ser que você não consiga receber em outras relações da sua vida. E os relacionamentos, principalmente o amoroso, essa lei da troca, ela tem que ser contínua. Então, por exemplo, eu faço algo para minha esposa faz algo para mim. Eu faço algo para minha esposa, ela faz algo para mim. E assim nós estamos em equilíbrio. Se num relacionamento amoroso eu faço 1000 coisas para minha esposa e minha esposa faz 10 para mim, há um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio começa a vir os conflitos. Então você entendeu que o Bert Hellinger, ao descrever as 3 leis do amor, ele só observou as relações humanas. Não foi uma coisa que ele inventou. Ele só observou o que era leve, o que era pesado, o que solucionava, o que gerava conflito. E ele foi descrevendo. E ele chamou isso de 3 leis do amor. Agora, Rodrigo, obviamente, como que eu faço para colocar tudo isso em prática? Né? Como que eu faço para equilibrar as minhas relações? Como que eu faço para pertencer à minha família? Como que eu faço para estar no meu lugar? Existem algumas dicas que são básicas ali que eu vou falar para você. Tá? Antes eu vou responder uma pergunta aqui que estão me perguntando. Né? E quando o primeiro filho não vem conforme as expectativas dos pais, exemplo, queria um menino e veio uma menina. Isso foge dessa ordem, mas não foge nada. Nenhuma, não foge de nada. São só as expectativas dos pais. Óbvio. Agora, essa menina que nasceu e os pais queriam um menino, se ela tentar assumir a energia masculina para se conectar com os pais, ela vai sair fora do seu lugar, vai sair fora da sua essência. Então, qual que é o segredo para essa pessoa? Pai, mãe, olha, eu sei que talvez vocês esperavam um menino, mas o que veio sou eu. Então, eu aceito o que vocês são, como vocês são, e eu, toco a minha vida. Entendeu? Então, é dessa forma que você consegue solucionar, tá? Aí tem pessoas perguntando, por que a gente pega um amor tão grande por crianças que não é o nosso filho no relacionamento? Olha, existem várias possibilidades. Pode ser uma necessidade de ter um filho, uma vontade de ter um filho. Pode ser porque houve perdas de crianças na sua família e inconscientemente você está ligado, tá? Mas, entre aspas, a gente, né, foge um pouquinho do tema aqui, que é essas 3 leis do amor. Então, como a gente faz para colocar em prática as 3 leis do amor? E eu falei para vocês lá no começo, que eu ia falar para você como que a gente pode se conectar, né, com a nossa família e se afastar dela quando ela é tóxica de alguma forma e não repetir os padrões. Lembra que eu falei isso para vocês no começo? E sabe qual que é o ponto em comum entre as 3 leis do amor? O pertencimento, a ordem e o equilíbrio entre o fazer e o receber. Sabe qual que é o ponto em comum que o Bert Hellinger percebeu? O amor. Somente o amor conecta. Somente o amor faz com que você se afaste e não sofra. E o que significa esse amor dentro das 3 leis do amor? É você se conectar com os seus pais, com a sua família, aceitando como eles são, sem ter nada de expectativa. Lembra? Um amor de pai e mãe para filho
não requer que o filho goste dos pais, não é? O verdadeiro amor, ele não tem expectativas. É diferente de um amor de casal. O amor de casal existe, mas tem que ter uma troca. Senão não é amor de casal. É amor de pai para filho. Se a mulher faz tudo pelo homem, é uma mãe por um filho. Se o homem faz tudo pela mulher e é um casal, é um pai e uma filha. É uma relação completamente diferente. Agora, com a nossa família, a única forma que nos conecta, e se a gente se afastar e não repetir os padrões, é através do amor. E aí sim, como que a gente se conecta com esse amor? O primeiro passo para a gente fazer essa conexão com o amor é a aceitação. É aceitar o seu destino. É aceitar a sua história. É aceitar o que aconteceu. Porque talvez tudo aquilo que aconteceu com você na sua família era exatamente aquilo que você precisava para ganhar força para a sua vida. Só que talvez você hoje esteja transformando isso num calo, numa pedra que está bloqueando o seu caminho. E por ter esse calo, essa pedra, você rompe as 3 leis do amor, você rompe ou o pertencimento, ou a ordem, ou o equilíbrio nas trocas, e você repete padrões familiares, seja comportamental ou doença. Então, pessoal, e aí a gente vai até mesmo para as palavras bíblicas, né? Se você pegar muitas palavras de Jesus, por exemplo, independentemente de religião, tá? Não estou falando de religião aqui não. Mas pensa numa pessoa que foi boa na sua religião, aí Buda, sei lá. Eles sempre falam de uma única coisa, o amor. E eu vou dizer para você, eu tenho certeza que tem gente assistindo ou que vai assistir essa live que vai sentir muita raiva do que eu estou falando. E se existe uma coisa que está muito conectada com o amor, é a raiva. Porque uma pessoa só sente raiva porque ela gostaria de se conectar com o amor. Você só tem raiva do seu pai, você só tem raiva da sua mãe, você só tem raiva do seu irmão, só tem raiva do seu marido, porque no fundo, você só quer a conexão por amor. É o que todos nós buscamos. Por isso que na maioria das vezes, se a gente não se conecta por amor, a gente acaba se conectando, repetindo padrões, repetindo comportamentos. E é exatamente tudo isso que a gente começa a explicar na semana da nova visão terapêutica, do dia 10 a 16 de outubro. Ali que você vai entender como que a gente pode começar a mudar tudo isso. Então corre lá, se inscreve, vai lá na minha bio, entra lá, escreve. Depois o pessoal vai direcionando vocês. E no dia a dia, como eu faço, por exemplo, para respeitar o pertencimento? Eu, Rodrigo, o que eu faço no meu dia a dia? Bom, existem vários comportamentos que eu quero ter e às vezes eu não consigo porque eu estou seguindo os padrões da minha família. Então o que eu faço? Eu falo assim, cara, eu sou assim. Não adianta eu querer falar que eu não sou assim, eu sou. Faz parte de mim. Então, ó, eu aceito, porém, eu quero me conectar com esse novo comportamento. Eu quero me conectar com esse novo pensamento. Ai, minha família é muito negativa. Cara, então você também é negativo. Porém, a partir de agora você quer construir algo novo. E vou te dizer, eu pego isso como uma missão. Olha, pai, mãe, minhas irmãs, minha família, olha, vocês não conseguiram mudar. E vocês são todos de um jeito, X. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou realizar o que vocês não conseguiram realizar. É completamente diferente de você chegar, eu não quero ser assim, eu não quero fazer dessa forma. E vou dizer para vocês, hein? Para quem tem filhos e pequenos, muitas das coisas que a gente exclui, que a gente não gosta, que a gente não aceita, muitas dessas coisas, os nossos filhos vão assumir esse padrão. Por quê? Pertencimento. Às vezes o teu filho vai ter uma agressividade, uma irritabilidade, uma ansiedade, um déficit de atenção. Só para não esquecer que você precisa aceitar a sua mãe, que tem déficit de atenção, que tem irritabilidade, tem agressividade, tem ansiedade. Ou o seu pai, e assim sucessivamente. Então, colocar em prática as 3 leis do amor, por exemplo, na questão de
fazer e receber, em relação aos meus pais, zero cobrança. Cara, o que os meus pais puderam fazer de mim, ok. Em relação à minha esposa, eu preciso equilibrar a troca. Cara, se ela faz 100 coisas para mim e eu faço só 3, eu preciso mudar meus comportamentos, eu preciso começar a fazer coisas que também satisfaçam, senão ela vai ser uma mãe. Ah, Rodrigo, mas você fala isso, eu já tentei falar com meu marido, ele não aceita. Tá tudo bem. Então você está numa relação que não é de casal. É uma relação de mãe e filho. E tá tudo certo. As escolhas são suas. As decisões são suas, não minhas. Agora você pode, de alguma forma, aprender um jeito de tentar mudar isso. E é aí que, se você não sabe como fazer, você precisa se especializar, você precisa estudar, você precisa buscar uma metodologia que ajude você a fazer isso em você e fazer isso nos teus clientes, nos teus pacientes. Por isso que nos meus cursos, a prioridade é a transformação pessoal da pessoa. Porque quando você consegue fazer isso em relação à sua família, você consegue fazer isso em qualquer outra relação na sua vida. Você concorda? Se você está equilibrado com os teus pais, se você sente o pertencimento, é muito mais fácil você ensinar o pertencimento. Agora, vamos supor que você tem raiva da sua família, você não aceita os seus pais, aí chega um cliente para você com essa mesma raiva. Na hora que você vê, você está sentindo raiva igual o cliente na hora que ele está falando as coisas. E aí a terapia não funciona, você não vai ter resultado, você não vai ter cliente, você não vai ter indicação, e aí não dá certo. Então, trabalhe isso no dia de vocês, sabe? Trabalhem mais esse amor, trabalhe mais essa aceitação em relação aos pais. No relacionamento amoroso, equilibre o máximo que você puder, sabe? Se você está percebendo que está fazendo demais pelo seu marido, ou se você está recebendo demais, tenta equilibrar isso, fazendo coisas mesmo. Nossa, eu que vou fazer a janta nesse final de semana. Ah, eu que vou pagar os boletos. Faça coisas mesmo pela pessoa que está ao seu lado. Né? Ou se você é uma mulher, geralmente mulher, né? Faz de tudo pela casa, pelos filhos, não tem reconhecimento. Se sente o quê? Desvalorizada. Desvalorizada, quem estuda, né, comigo ali, quem é aluno sabe, que vai atacar o quê? Ossos e músculos. Então vai ter aquela pessoa com fibromialgia, aquela pessoa com dificuldade na massa óssea, uma artrite, uma artrose, articulações doloridas. Agora imagina só você poder compreender esse processo e mudar. De repente você parar de fazer. Às vezes você vai ter que parar de fazer para que as outras pessoas façam. E isso vai significar equilíbrio para você e para o outro. Então às vezes a gente acha que o fazer, a gente salva todo mundo. Mas às vezes não. O não fazer também é uma ação. E é uma ação muito poderosa. Essa é uma outra dica do dia a dia. Você equilibrar o fazer e o receber. Agora, se for em relação aos seus pais, cara, esquece o que você tem de receber dos seus pais. Esquece. Foi só a vida? Cara, agarra a vida. Não deu carinho? Cara, não deu. Outras pessoas podem dar. Cai nessa realidade. Ah, mas meu pai nunca deu carinho em mim. Cara, não deu. Né? Supra com o seu marido, com o seu namorado, com outras pessoas. Seu pai não deu, aceita isso. Tá? Então, pessoal, eu fazia demais para minha namorada, sempre queria fazer tudo para os filhos também. Então, acontece que quando a gente faz muito pelo outro, isso é um padrão terapêutico, tá? Não é regra, é um padrão, mas não é regra. O que se observou muito em terapia? Sistêmica, tá? Muitas traições aconteciam num relacionamento porque a pessoa fazia demais para outra pessoa. Então, vou dar um exemplo, tá? A mulher fazia demais para o homem, demais, e gerava uma relação de mãe para filho. E o que acontecia com esse cara? Inconscientemente, ele buscava relações externas. Isso é um padrão muito comum. Então, entre aspas, muitas vezes num relacionamento, quando a pessoa termina, quando a pessoa vai embora, quando a pessoa trai, muitas vezes, não é causa, né? Mas muitas vezes, quando você observa a relação, a outra pessoa fazia demais. É óbvio que a traição também pode ser por vários outros motivos, mas é uma coisa que você olha que é muito costumeiro. Essa pessoa fazer demais. Entendeu? Então,
a terapia sistêmica, ela deixa, muitas vezes, a gente muito mais adulto, tá, pessoal? Porque são coisas que a gente tem que olhar e resolver, né? Saber resolver. E, óbvio, saber resolver em 1 e 2 sessões, que esse foi o meu objetivo de vida até hoje. Como que eu posso fazer com que isso seja breve, mais breve possível? Óbvio, tem pessoas que demoram mais, com certeza, mas posso dizer que 70% é entre 1 e 2 sessões. E encaminha essa live que eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente com essas informações, tá bom? Grande abraço para vocês, pessoal do YouTube também. Um grande abraço e nos vemos aí numa próxima. Gratidão.